Olá, famílias! Eu continuo sendo o Júnior Buranello, sou psicoterapeuta e hoje mais uma quarta-feira especial, dia 14 de maio de 2025. Gostaria de convidar você a ficar até o final desse vídeo, né, que hoje vou trazer o quinto princípio básico do amor exigente, né, o encarte do quinto princípio básico do amor exigente, né? Para quem me acompanha aqui nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, eu gosto, né, de todo mês trazer os princípios básicos do amor exigente. Princípios esses importantíssimos para o desenvolvimento de você familiar, de você que se tornou um codependente, né, entendendo os movimentos comportamentais que precisam ser moldados e mudados, né, para quem sabe de forma efetiva atingir o seu ente querido, né? Mas óbvio, nunca esquecendo que o princípio do amor exigente é estabelecer um fortalecimento emocional para você não adoecer junto com esse seu ente querido que porventura, né, se tornou um dependente químico, um alcoólatra, e aí a gente sabe toda desregulação emocional, todas disfuncionalidades causadas pela doença, tá? Pessoal, antes de mais nada eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, também me acompanhe, tá, nas outras plataformas das redes sociais, que é no Instagram, Júnior Buranello Psicoterapeuta, e no TikTok, Júnior Buranello 83. Em todas essas plataformas, famílias, eu trabalho com vídeos, né, informativos, vídeos estes que falam sobre recuperação, sobre a doença. Gosto muito, que é a minha área, né? Para quem não sabe ainda, não viu, eu tenho pós-graduação em saúde mental, com ênfase em dependência química, então eu trabalho bastante essa parte da neurobiologia da doença, né, das substâncias, como ela altera a mente do ser humano, né? Então tem vários vídeos para você, familiar, estar entendendo, se interagindo realmente, né, se envolvendo com esse universo, para você entender toda essa dinâmica, né, e o que a substância acaba alterando a forma comportamental, e eu tenho certeza que de certa forma ou de outra, você se interagindo com tudo isso, cada vez mais você vai se fortalecendo, tá bom? Esses são os objetivos dos vídeos. Família, vamos lá então, né? Primeiramente, mandar um grande beijo pro pessoal lá da Estrela da Manhã, nossas famílias que me acompanham, tá? Bom, vamos lá. Quinto princípio básico do amor exigente, que é o princípio chamado de libertador. Pessoal, quando nós falamos nessa questão, né, do princípio libertador, nós precisamos entender o seguinte, que muitas vezes nós ficamos presos a sentimentos, né, que automaticamente, ou por terceiros, ou até mesmo de forma involuntária, eu mesmo gero esse sentimento ruim, como uma autopunição por aquilo que eu penso ter deixado de fazer. E o quinto princípio, ele fala exatamente isso. Olha lá, até o enunciado dele diz, né, o princípio libertador: a culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Ou seja, é perceptível que nesse universo, nesse âmbito da dependência química, as pessoas que os próprios dependentes químicos, eles vão, de certa forma, com o desenvolvimento da sua doença, é natural, tá? Até para você familiar entender, é natural que haja essa transferência de responsabilidades, onde muitos vão assumir esse papel de culpar o outro. Aí vem a parte que você precisa entender. A culpa que muitos chegam a constatar que você é o culpado, né? Transferem essa carga emocional daquilo que eles estão vivendo, a frustração da vida desse dependente químico. Isso não cabe a você aceitar essa culpa, né? Ter isso como se fosse uma verdade absoluta. Então, o quinto princípio básico do amor exigente, ele vem ensinar, né, enfatizar a importância de se libertar desses sentimentos de culpas, autopiedade e raiva,
para poder agir e deixar que os outros cresçam, ou seja, que eles assumam as consequências dos seus próprios comportamentos, assumam a responsabilidade por aquilo que ele causou, aquilo que ele buscou, né? Muitos têm essa condição, e eu atendo várias famílias, e às vezes as famílias me perguntam, mas Júnior, como fazer? Porque na verdade ele teve uma infância difícil mesmo, porque na verdade a mãe dele rejeitou, porque na verdade os pais se separaram, porque na verdade ele sofreu muito bullying na escola, tá? Toda essa dinâmica nós entendemos perfeitamente, e é por isso que eu sempre falo dentro da psicoterapia holística, que é a minha área de atuação, é entender o que causou esses possíveis traumas emocionais. Mas, senhores familiares, uma parte importante você entender, dentro do processo de transformação, esse seu filho, esse seu parente, esse seu ente querido, em determinado momento, ele vai ter que assumir essas responsabilidades, ou seja, a identificação da raiz do problema trará para ele também a autorresponsabilidade daquilo que ele precisa fazer, ou seja, alguns vão ainda, mesmo sabendo de que todas as consequências negativas que vão vindo a ele pelas escolhas, muitas delas são causadas por aquilo que ele não deseja fazer, ou seja, mudar de vida e parar de usar droga. Algumas tantas raízes são mais difíceis de serem tratadas, raízes emocionais, que está bem enraizado de forma como se transformou uma gaiola emocional, e essa pessoa ela tem dificuldade de tratar esses sintomas, tratar essas causas, né? E por isso que nós precisamos identificar os padrões emocionais que estão sendo feridos neste momento, para que essa pessoa consiga ressignificar. Mas entende, a transformação vem de você. Você precisa entender que muitas dessas experiências são experiências da vida particular dela. O que as pessoas não conseguem entender, a família principalmente, é que assumem esse trauma. Ele teve uma vida difícil mesmo, Júnior. Ele não tem culpa, não. Ele não tem culpa pela experiência negativa, mas o fato dele se tornar um dependente químico, sim, é responsabilidade dele. E para que essa mudança aconteça, você precisa primeiro aceitar que você não é o corresponsável por esses traumas, que você, por mais que em algum momento da sua vida essa responsabilidade esteve nas suas mãos, agora a transformação, a mudança, né, a dinâmica de transformação, de mudar de vida, não está mais nas suas mãos. Olha lá, a elaboração desse princípio libertador diz assim: a liberdade. Ao abandonar os sentimentos de culpa, autopiedade e raiva, as pessoas ficam livres para agir de forma construtiva e para permitir que os outros aprendam a crescer. Ou seja, a partir do momento que você tira essa carga emocional das suas costas, você vai se sentir liberto por causa disso. Você vai sentir como se fosse, tipo assim, tirando um peso mesmo, que muitas mães, muitos pais, esses que eu atendo e eu sei muito bem, que ficam sentindo culpado pela história, pela dinâmica de vida, quando o seu filho ele fica frustrado, e aí ele usa droga. O trabalho não deu certo, aí ele usa droga. O relacionamento dele não deu certo, ele usa droga. E você vai se aprisionando junto dessas histórias, como se fosse responsabilidade e culpa sua, gerando raiva, gerando revolta. Porque o meu filho não consegue desenvolver. Calma, esse princípio vem ensinar que você precisa entender que muitas dessas decisões são tomadas de forma inconsciente, irracional e irresponsável dele. Alguns comportamentos não tem nada a ver com o uso de drogas em si. Tem situações que ele decidiu fazer porque ele acreditava ser o certo, e agora não adianta você, familiar, querer resolver para ele. E por ele ter se tornado um dependente químico, todas as vezes que você tenta assumir responsabilidades que não são suas, na grande maioria das vezes, esse processo final dá errado. Então você precisa se libertar desses sentimentos, que são esses sentimentos que te aprisionam em situações complexas no desenvolvimento da recuperação sua emocional. Olha lá, a responsabilidade. O princípio também destaca a importância de assumir as responsabilidades por os nossos atos e decisões, sem culpar os outros ou nos lamentar. Então, coisa que muitas vezes o dependente químico faz é isso, é transferir
né, essa carga emocional de responsabilizar o próximo por aquilo que vem dando errado. Já ouviu essa frase, por exemplo, mãe, pai? Ai, minha vida é assim porque você não me ajuda, porque você não me entende, porque você só me critica. Então, tira isso que não é parte sua. Isso é uma forma dele justificar as frustrações da vida dele. E quando ele se vê dentro de uma situação complexa, ao invés dele, né, assumir essa responsabilidade e tentar mudar, é muito mais fácil, porque é o caminho mais simples, que o adicto tem essa dificuldade de falar assim, não, tipo assim, até tem um livro aqui interessante para vocês, pais, para quem tem filho, quem busca recuperação, é do Paulo Vieira, né? Ele tem alguns livros interessantíssimos, e esse livro fala assim, ó, o poder da autorresponsabilidade. Acho muito interessante, porque ensina você a parar de responsabilizar o próximo pelas suas escolhas. Olha lá, terceiro ponto, desenvolvimento. Ao libertar-se das emoções negativas, é possível criar um ambiente mais propício para o crescimento e desenvolvimento individual e familiar. Ou seja, essa dinâmica familiar, ela está adoecida, né? A própria sociedade, ela influencia de forma negativa. Às vezes, conceitos que hoje estão totalmente deturpados, né? A família, o conceito de família tem se perdido, né? Tanta asneira, tanta bobagem, tanta porcariada que chega aos ouvidos dos nossos filhos, né? Ensinando eles a ser aquilo que não cabe, né? Aquilo que não é correto, de forma irresponsável, né? Assumindo papéis que a gente sabe que vai dar ruim, que vai dar errado, e mesmo assim essa mídia, né, que acaba influenciando a cabeça dos jovens e até mesmo de uma sociedade adoecida, né? Vivemos os piores momentos da sociedade, né? No qual percebemos uma sociedade extremamente adoecida, sem recursos emocionais, pessoas que não conseguem se desenvolver e muitas das vezes culpando o mundo, o universo por aquilo que não dá certo na vida dele. Então, precisamos identificar essa questão muito importante do desenvolvimento ao libertar-se das emoções negativas. O gerenciamento emocional, você familiar, você precisa entender o que parte de responsabilidade são suas, né, nesse processo todo, e partir para a ação. A ação é a mudança, é a transformação, né, é onde você vai buscar o resultado, tá? Em vez de ficar presos em sentimentos de culpa, é possível agir de forma proativa para resolver problemas e melhorar as situações, tanto para si mesmo quanto para os outros. Então, tira essa necessidade, muitas das vezes, até mesmo eu sei e entendo perfeitamente, tá? Às vezes essa dor que essa família sente, que essa mãe sente, é o último elo que ela tem entre essa ligação da sensação de controlar o seu filho, com o poder que ela precisa exercer sobre esse seu filho, com aquilo que realmente ela não consegue desligar. Ou seja, essa dor da culpa, do remorso, da vergonha, né, do sentimento de que eu poderia ter feito mais. Já sentiu isso, mãe? Às vezes esse sentimento está tão ligado à necessidade de controle que a senhora, que o senhor tem sobre o seu filho, que é tão difícil da senhora desgarrar dele. Então, muitas das vezes é importante esse desenvolvimento para a ação funcionar, para que algo aconteça, para a transformação acontecer. Então, enquanto você permanecer alimentando sentimentos, né, que prejudicam o seu desenvolvimento, você vai continuar se culpando e colocando dentro disso, né, essa responsabilidade por aquilo que seu filho não consegue viver. O desenvolvimento da vida dele, na maioria das vezes, se não for 100%, depende daquilo que ele tem buscado fazer. Tá? Uma mente sã, né, uma vida saudável, tudo aquilo que ele visa moldar e viver, provavelmente, com toda certeza, se ele estiver vivendo a recuperação, buscando a mudança, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Talvez não no ritmo que ele espere, mas as coisas vão acontecer. E por fim, o crescimento individual, né? Às vezes as pessoas não entendem essa dinâmica, né? A família adoecida, tudo. Cada um tem que ter sua experiência, tem que viver, né? Isso vai fortalecer os laços de crescimento das pessoas. O amadurecimento. Eu falo muito nos meus vídeos sobre amadurecimento emocional. As pessoas que se tornaram dependentes químicos, você percebe que ela ficou parada no tempo. Então, para crescer, muitas vezes ela vai ter que enfrentar dores emocionais, vai ter que enfrentar desconfortos, vai ter que se
sabe, se ressignificar dentro de situações adversas, vai ter que encontrar sentidos quando não tiver, né? E não adianta você, familiar, querer resolver tudo por ele, não, porque isso que fala do princípio libertador. Liberte-se dessa culpa, liberte-se dessa responsabilidade. Olha lá, permitir que os outros experimentem as consequências das suas ações, tanto positivas quanto negativas, contribui para o aprendizado e desenvolvimento. Pronto, resumiu tudo que eu falei. Aprendizado e desenvolvimento, ou seja, crescimento e amadurecimento. Alguns desses dependentes químicos precisam experimentar o desconforto de ter que pagar pelas responsabilidades daquilo que ele vive. Tem muitas famílias que, por exemplo, colocam os filhos aqui na Estrela da Manhã e vão lá querendo resolver tudo. Ah, vamos lá, o carro dele estava quebrado, vamos arrumar o carro dele para ele deixar tudo pronto quando ele sair? Ah, eu sei que no prédio dele, no apartamento dele, ele tava morando ali numa kitnetzinha, ele tinha quebrado o vaso do sanitário, tinha quebrado. Vamos arrumar para ele? Não tem que fazer nada disso. Isso, né, são mínimas consequências daquilo que ele fez. Ele quebrou, ele vai consertar. Né? Ele não pagou a conta de luz, ele vai pagar. Ah, o nome dele vai para o Serasa. Deixe ir. Quantos nomes de pessoas estão no Serasa? Então, o mínimo, o básico para você, familiar, entender que isso vai interferir no resultado final, não é sobre punição. Não estamos... O Amor Urgente não ensina punição. O Amor Urgente ensina responsabilidade e ação. Responsabilidade sobre as suas decisões, daquilo que quer dizer sobre você e aquilo que quer dizer sobre o outro. O outro, no caso, esse seu ente querido, ele precisa sim, por mais que seja seu filho amado, seu filho querido, ele vai precisar entender que algumas consequências vão ser pagas, né, por aquilo que ele escolheu fazer. As decisões foram erradas? Infelizmente, vamos ter que arcar com os resultados e as consequências negativas. Isso é parte de um processo importante para você pai, para você mãe, para você esposa, aprender a lidar com situações, né, e sentir-se liberto daquilo que não é sua responsabilidade. Pessoal, espero ter sido claro, espero ter sido ajudado muitas famílias, espero que a mensagem tenha chegado e mais uma vez, muito obrigado por todos vocês que me acompanham, né? Deixe seus comentários, né? Curta os vídeos, compartilhe e mais uma vez, Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se Deus quiser.